E aí, pessoal? Matheus Botarro aqui, mais um episódio pro Impulso Podcast, o seu podcast aqui em Cork. E hoje eu tô num episódio um pouquinho diferente, porque eu tô aqui hoje com a Marina Diakov. Olá. A Marina, ela não mora em Cork, mas é super interessante trazer esse episódio aqui pra entender que tem brasileiro em todos os lugares do mundo. E vai ser bem legal entender a cidade que ela mora, como é que ela decidiu imigrar pra essa cidade. E vem com a gente para assistir o episódio que vai ser bem legal. Marina, queria te agradecer, né, por você ter aceitado o convite. Eu fiz o convite, acho que tem mais de um ano já, assim, né? Verdade. Como você não mora aqui em Cork, você lembrou disso e veio aqui de novo em Cork visitar a família. O Dan e a Bá. Um abraço também pro Dan e pra Bá, né? Super queridos. Mas bem legal, né? Tô muito feliz de estar aqui, porque eu adoro histórias de imigração, né? De sair do Brasil, de querer movimentar uma coisa diferente, ter uma experiência diferente, às vezes por um período e voltar, né? Porque não é demérito nenhum você voltar. E muita gente, você foi, não deu certo e voltou. Não deu certo, só que foi uma fase que passou. Mas espero que você não volte pro Brasil. Não porque eu não gosto do Brasil, porque eu adoro realmente morar aqui na Europa, né? A gente mora em países diferentes. E aí eu quero te dar as boas-vindas. A pergunta tradicionalíssima aqui do podcast: como é que surgiu a Irlanda na sua vida? Mas a Irlanda não surgiu na sua vida, né? O que surgiu foi outro país. Eu quero que você fale um pouquinho, né? Como é que foi essa fase de transitar? Qual é esse país? Qual que é a cidade que você mora? Por que você escolheu essa cidade? Então, assim, a palavra é sua. Seja muito bem-vinda ao Impulse. Muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui também. Tenho acompanhado os podcasts, você está fazendo um trabalho incrível, parabéns. Eu acho muito bacana ouvir as histórias. Cada uma dessas histórias me tocam também, porque eu passei por isso. Acho que cada um com a sua particularidade, o que é muito bacana de ouvir. No meu caso, hoje eu tô morando na Holanda, uma cidadezinha chamada Breda. Para aqueles que não conhecem, ela é uma cidade próxima ali de Rotterdam. Geralmente as pessoas conhecem mais Rotterdam, Amsterdã, são as maiores referências, digamos assim. É uma cidade pequena, pelo menos para mim, porque eu venho de São Paulo, então... Mas você tem como noção de quantos habitantes tem? 200 Breda? mil. Não é pequena, assim, mas pra quem vem de São Paulo Pra quem vem de São Paulo é bem pequena, né? Bem porque pequeno. é maior que Cork, por exemplo. É maior que Cork, é maior que Cork. Mas quem tá acostumado com São Paulo, tudo aberto 24/7, aquela loucura, você se sente numa cidade interior, né? Querendo ou não, isso é um bairro. E a vibe né? de trabalho aqui da Europa é um pouco diferente da vibe do Brasil, né? Total. Não, do Brasil depende de onde você tá falando, porque de cidade em cidade pode ser bem diferente, né? Sim, mas São Paulo como referência... São Paulo como referência é doideira. É doideira. E por que você escolheu Breda, assim, né? Se a gente tem Amsterdã e Rotterdam, que são as principais ali naquela região, você escolheu Breda, assim, do nada. Tem uma história bem interessante de Breda, na verdade. Primeiro eu escolhi o país, porque eu tenho cidadania europeia, né? Então isso facilita a imigração. Facilita muito. Minha cidadania é portuguesa, então eu sou brasileira e portuguesa. Isso foi muito mérito do meu irmão. Acho que ele contou um pouco a história aqui, que ele foi atrás do passaporte, a gente tirou pra família inteira. Então isso, assim, tem várias pessoas da família que já passaram um tempo fora, então a gente usufruiu muito desse benefício. Ajuda muito. E aí, quando eu decidi mudar, foi muito focado em qualidade de vida. Eu vivi uma vida muito puxada em São Paulo em termos de trabalho. Eu acho que era aquela coisa, você trabalha de 10 a 12 horas por dia, você é bem-sucedido, você tem um status muito bom, né? Uma vida muito boa, digamos assim. Tipo assim, talvez ganha-se bem, mas gasta-se bem também. Exatamente. E vive uma vida de loucura, muito trânsito, muito estresse, muita doideira da loucura. Você se vê meio que preso numa rodinha no automático, sabe? Você trabalha e aí tá sempre fazendo a mesma coisa e voltando naquilo. E você se vê sem tempo para as coisas que são mais importantes, assim, porque você não para. Acho que a coisa mais importante é a gente mesmo, né? É a gente mesmo. Cuidar da gente mesmo, né? Olhar interno, né? Não, totalmente. Falei tudo, né? Falou tudo. Não, perfeito.
E aí, quando eu falei, ok, quero mudar, quero uma coisa diferente, nunca experimentei isso, porque por mais que eu tivesse o passaporte, sabe quando nunca aparece o momento certo? E agora você tá na faculdade. E agora você tá Acabou de trocar de emprego. Acabou tem que de dar um trocar boost, de emprego, tem que dar um boost. Aí começa a fazer uma pós. Um MBA. Você tá namorando. Aí, sabe quando nunca é o momento certo? Então, o meu momento certo foi no meio da pandemia, pós-pandemia, assim, que foi... Terminando a pandemia ali. Terminando a pandemia. Você falou assim, não quero mais. O que eu tô fazendo da minha vida? Sabe? Eu acho que todo mundo se viu nesse momento de pensar na vida pós-pandemia. Pelo menos isso aconteceu comigo. Eu tive uma epifania, do tipo, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas eu fico, assim, super curioso, né? Quando eu te conheci um ano atrás, assim, gente, mas por que você decidiu ir pra Breda, né? Uma cidade... perto de... que não é nem conhecida, assim, eu nem conhecia a cidade, né? Depois que... Muita gente não conhece. Depois que eu saí, né, do dia que eu te conheci, eu fui pesquisar, entender, até marquei no mapa, no meu Google Maps ali, pra entender a dinâmica, né? E até depois daquilo, eu acho que eu viajei, né? Passando por Amsterdã, peguei um trem em Amsterdã, Paris, e aí eu passei por Roterdã, eu falei assim, a irmã do Daniel mora por aqui, mora nessa região aqui. Cara, assim, pra ser bem sincera, as maiores oportunidades de emprego, elas estão mais em Rotterdam e Amsterdã, porque são as cidades principais. Mas, ao mesmo tempo, eu coloquei na minha cabeça, falando, não quero morar em Amsterdã. Eu me recuso a morar em Amsterdã. Eu venho de São Paulo, é uma cidade grande, é uma cidade cheia. E, assim, por mais que Amsterdã seja... nem um terço de São Paulo, em termos de população, é uma cidade que te demanda também. É uma mais cidade frenética. muito turística, é uma cidade extremamente cara. Assim, ganha-se bem, mas você gasta muito lá também. Que tem um pouco de similaridade com São Paulo, assim, né? Em devidas proporções. Exatamente. Então, assim, até quando eu tava me candidatando, se eu via que era Amsterdã, eu não me candidatava na vaga. Então, assim, eu comecei a me candidatar mais em outras cidades. Eu mesma fui conhecendo outras cidades, vendo questão de o que eles estavam precisando em termos de vagas. Na minha área, que é a minha área mais, assim, logística, supply chain, digamos assim. Acabei fazendo uma viradinha, um twist, mais ou menos, porque ainda trabalho na área, mas não tão diretamente. Não tão diretamente. Nós vamos falar sobre isso mais pra frente. E aí eu vi, e primeiro a oportunidade que eu tive foi em Rotterdam. A offer que me fez mudar foi em Rotterdam. Então eu comecei trabalhando em Rotterdam. Então, assim, você estava no Brasil e começou a aplicar para fora. Então aí, gente, vou até puxar aqui na Câmara Geral. Eu falo isso para muita gente. Comecem a aplicar do Brasil. Comecem a aplicar do Brasil. Lógico que o caso dela, ela já tinha um passaporte europeu e facilita. Mas ainda assim, o mercado europeu como um todo é muito carente de profissionais. Então, apliquem do Brasil. E quem sabe vocês já não venham para a Europa já... né, com um work permit, né, que é o visto de trabalho, já podendo trabalhar, né. Então você já veio assim, sua primeira proposta já foi ali de Rotterdam. A minha primeira proposta. E você não conhecia Breda ainda? Eu não conhecia Breda ainda, então assim, foi muito o acaso. Foi muito um acaso. Não tem essa de acaso. Deus já dá direcionamento pra tudo na vida. Exatamente. Porque assim, quando eu mudei, minha offer foi para Rotterdam. E aí, a partir do momento que você recebe a offer, você tem que mudar toda a sua vida, né? Eles me deram até um pouquinho mais de tempo, eles me deram praticamente ali quase 2 meses, 1 mês e meio, digamos. Que é muito tempo, realmente. Que é muito tempo, realmente. Porque a empresa tem um budget, né, pra soltar, pra pegar aquela vaga, né? Às vezes você espera demais, o time passou, a empresa corta aquele budget. Exatamente, mas a partir do momento que eu recebi a offer, minha vida virou uma loucura, porque eu ainda tinha um apartamento em São Paulo, eu tinha um emprego em São Paulo. Você tem que... eu tive que fechar tudo naquele período. Então, assim, foi uma loucura. Então, já comuniquei o meu trabalho, comuniquei o aviso do apartamento, você deixa tudo certinho. E ao mesmo tempo que você tá desligando a sua vida aqui, você tá começando sua vida lá. E aí, você começa a procurar onde é que eu vou ficar lá. Pra onde eu vou?
O que eu vou fazer? Eu tenho um cachorro. Aceita cachorro? Não aceita. Vai dar certo. Cadê os brasileiros que moram lá para me dar um direcionamento? Cadê o grupo do WhatsApp, o grupo do Facebook? Exato. Você começa Chat a do UOL, procurar nossa, tudo e você vive uma realidade em dois mundos ao mesmo tempo. E aí, quando eu fui procurar um local para eu ficar, eu optei por ir com maior conforto por ter o meu cachorro. E por já ter uma oferta de emprego, né? Já garantida. Eu procurei um Airbnb, eu falei, eu vou ficar no Airbnb até achar um local de fato, entender como é que funciona o mercado imobiliário, que eu já sabia que seria difícil. Na Europa como um todo é difícil, algumas cidades são mais fáceis, outras não, mas na Europa como um todo já tá saturado. E o fato de ter cachorro é um dificultador, porque tem assim, já é difícil achar uma acomodação, né? E aqui a gente chama de landlord, lá também é assim o nome? Sim. É o proprietário, né? Aí o proprietário pode alugar pra X que não tem cachorro e pra Y que tem. Ele vai optar pelo que não tem, com certeza, entendeu? Porque com certeza. É menos uma sujeira, menos um xixi. É menos, Não, se eu fosse um landlord, eu faria a mesma coisa. Talvez então, você fizesse a mesma coisa. Não tem nem o que pensar. E aí, quando eu tava pesquisando, assim, locais Airbnbs que estivessem disponíveis no período que eu precisava, que era, assim, um curto espaço de tempo, que fosse próximo ao meu trabalho e que aceitasse pet e que ainda estivesse dentro do range ali que eu tava no meu budget... Eu me vi num Airbnb, numa casinha ali, numa cidadezinha chamada Breda. Tá. E Breda é próximo o suficiente de... É próximo de Rotterdam. Se você pegar o trem, é 23 minutos de então, Breda. Essa é a novidade pra mim. Eu não sabia que você trabalhava em Rotterdam. Eu comecei em Rotterdam. Você começou. Você já migrou também, né? Migrei. Eu migrei em um mês. Nossa. Que você achou um trabalho em Breda depois. Foi. Porque assim, eu mudei, eu fui pra Breda primeiro, aí eu tava enfrentando a distância. Que nem é tão distância assim, convenhamos. Pra quem morou em São Paulo, então... Não. 23 minutos de trem não é nada. Talvez uma hora pra ir e voltar. Porque você tem que sair de casa, andar até a estação de trem, espera o trem. Uma hora pra ir, uma hora pra voltar. Mais ou menos. Super ok. É super ok. Pra quem vem de São Paulo, é super ok. É super factível, é doable, não tem nenhum problema. Eu acho que o único ponto eu já queria estar numa cidadezinha pequena. Menor, Eu queria. Mesmo Rotterdam, ela é mais internacional. E eu queria ter a experiência de uma coisa mais holandesa. Uma coisa menor, mais local. Menos internacional e mais local. Isso. Exato. E quando eu me vi em Breda, cara, eu me apaixonei por Breda. Agora eu vou ter que conhecer Breda agora. Vai ter que conhecer Breda. É uma cidade tão gracinha. E por mais que seja pequeno... Não é tão pequeno assim, né? 200 mil habitantes, né? Cork tem 150. Exato. Por mais que assim... Pequeno não é pequeno. Que seja menor do que o que eu estou acostumado, ou Rotterdam, ou até Amsterdã, ela ainda é um pouco internacional, porque ela tem bastante universidades, então isso também traz uma vida para a cidade, né? Então, eles acabam tendo que oferecer mais coisas para os estudantes, e não é só uma cidade de pessoas jovens, tanto é que... quando é summertime, que todo mundo vai para os parques, todo mundo fica na rua e etc., você vê muito festival, muita coisa, e você vê todo mundo fora. Não é só gente nova. Os idosos também, né? Idosos, crianças, e todo mundo junto, assim. Essa vibe eu achei muito bacana. É bacana, realmente. E por que você escolheu a Holanda e não escolheu a Irlanda? Porque, afinal de contas, eu acho que na época você já tinha um irmão que morava na Irlanda. Cara... Ou foi o Daniel que falou assim, não, pelo amor de Deus, vai pra outro lugar. A Irlanda eu já tomei conta. Não sei o quanto você sabe da história, mas eu recebi uma proposta pra estar na Irlanda. Aí, ó. A pergunta eu não preciso responder, vai ficar no ar essa aqui. Foi o Daniel que não te quis na Irlanda ou você que não quis ficar perto do Daniel na Irlanda? Deixa no ar. Deixa no ar essa. Deixa para um próximo podcast.
Mas você chegou a cogitar, então, a Irlanda? Chegou a olhar alguma coisa, então, Eu né? cheguei a cogitar, eu recebi uma proposta. Foi uma proposta boa, mas assim, na época, a crise imobiliária estava Muito. muito É. Na forte. época, antes dessa época, atualmente e provavelmente no futuro também, né? Exato, Pra quem mora exato. aqui, a crise imobiliária é meio que eterna, assim, acredito eu. E aí, pra mim, foi um pouco complexo, porque eu queria mudar. Como todo o meu foco sempre foi qualidade de vida, eu me vi numa situação onde eu não, provavelmente não conseguiria uma casa Do de uma jeito que você maneira, do jeito que eu queria. queria, fácil, teria dificuldade por conta do meu Hum. cachorro. E acabou que apareceu a oportunidade de ir lá também. E as Exatamente. coisas foram Então, indo. assim, eu não me arrependo da decisão Não, que eu né? tomei, assim. Eu acho que eu super gostaria. É um país que eu super gostaria de morar. Eu vim pra cá realmente porque na época que eu vinha eu não tinha cidadania. Hoje eu tenho, né, cidadania europeia, mas na época eu não tinha. E aqui é muito atrativo, né? Sim, Pelo sim, causa do curso de inglês, você te dá permissão de trabalhar, sim, né? isso ajuda O que muito. lá não existe isso, né? Não, não é tão Não fácil assim. existe isso, né? Não. E como é que é morar ali? Como é que é a cultura, a parte cultural de lá, né? Até essa questão, né? Se eu falo Países Baixos ou se eu falo Holanda, né? Todo mundo fica nessa confusão. Eu acho que eu falo mais Países Baixos, mas eu falo sempre raciocinando que não é Holanda, entendeu? Não é tão automático. Conta um pouquinho sobre isso. Cara, eu também sempre fiquei muito confusa. Eu sempre falei Holanda, porque no Brasil a gente fala Holanda, Sim. né? É muito comum. Você vê em vários sites que tem ali Países Baixos, geralmente você fica ou é Holanda ou é Países Baixos, mas a gente tá muito mais Não. acostumado a falar Holanda. Holanda. Eu até dei uma pesquisada, eu não sei se isso é realmente ali o certo a Certo. se falar, mas assim, a internet já É, dá algumas indicações. ações. E pelo que eu entendo, Holanda se trata mais das províncias do país como um todo, porque eles no passado dominaram algumas outras áreas ali que eles incorporaram Então é tudo junto, né? tudo junto, e aí eles consideram a Holanda como um todo e Países Baixos em si, que é o The Netherlands, que é o correto a se falar do país, que é só o país que está abaixo do nível da água, Que é, no caso, que é Amsterdã e Rotterdam, que são os Amsterdã, mais conhecidos, né? exatamente. Os outros não são tão conhecidos assim. Exatamente, Então, quando você exatamente. fala Holanda, às vezes você não quer dizer exatamente de Amsterdã, né? Exatamente. Por isso que fala de. Talvez seja melhor falar Netherlands, que aí. Netherlands, eu acho que É, todo mundo consegue é, entender. Eu acho que fica mais democrático. mas é complexo. Eu vi recentemente um artigo um artigo no YouTube, Uhum. numa afiliado da BCC, um desses canais assim famosos, Tá. falando que tem uma cultura muito, cultura não, tem alguns moradores, né, da comunidade de Amsterdã tentando evitar que vá tantos turistas em Amsterdã. Você ficou vendo, você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Porque dizem que tá tão grande, tão grande, tão grande, que tá atrapalhando a rotina dos próprios moradores, assim, né? Cara, Você vê essa assim. transformação por lá? Em É Roterdã, um talvez? pouco. É um pouco dúbio, porque tem pessoas com pensamentos O inverso, assim. diversos. Porque, querendo ou não, os Países Bichos, Baixos, que são ali acho que, onde estão mais turísticos, né? no geral, assim, ele é um país internacional. E eles precisam de pessoas de fora, porque é um país extremamente pequeno. Então, eles não têm toda a demanda ali de dentro. Então, desde sempre, eles precisaram de força laboral de fora. E não só isso, eles estão acostumados, assim, já na cultura deles, a fazer o trading. Então, por isso que eles são extremamente internacionais e por isso que todo mundo lá fala inglês. É, Porque ninguém no mundo é, fala o holandês, gente. É um país extremamente pequeno. Quem é que vai falar holandês? é. Então, eles, por serem um país pequeno que depende de outros países, eles meio que se forçaram a se internacionalizar. Todo mundo lá fala Inglês. inglês. Se você vai no supermercado, as pessoas mais simples, com empregos mais simples, elas vão falar inglês. Inglês. Isso é extremamente legal, assim, né? Que é uma língua universal, né? Não tem como correr dela, né? Não tem como correr dela, mas é diferente se você for na Alemanha. Se você for na Alemanha, em Berlim, é extremamente internacional.
Mas em outros lugares, aí, se você não falar o alemão, você... Ou pelo menos falar pedir comida, né? E falar um obrigado. E oi, tudo bem. Você se perde tem ali, né? alguns problemas. Diferente que lá na Holanda, não, né? Nos Países Baixos, não. Todo mundo fala, né? Então acredito que deva ser, tipo, eu ia falar deva ser algo já introduzido na escola, já, né? Nem tanto na escola. O que eu escuto das pessoas é que eles veem muito em filme e em TV. Por exemplo, os subtitles são todos em inglês. Então, eles meio que já se acostumam com essa internacionalização. Mas voltando ao ponto que você me perguntou, se as pessoas, com essa questão de imigração e tudo mais, eu vejo que as pessoas têm essas duas mentalidades. Eles sabem que eles precisam de pessoas, algumas têm essa consciência. Mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas que estão se sentindo um pouco ressentidas, porque eles percebem que o imigrante ele tem alguns benefícios maiores do que as pessoas que moram lá. Gera mais renda pro país, ué. Exatamente, porque especialmente lá eles têm um subsídio chamado a regra dos 30%. Então, quem vem de fora, se você se a empresa comprova que é uma pessoa com capacidades intelectual profissional que eles necessitam, essa pessoa vai ter uma redução de imposto de 30%. Cara, isso... Pega a galera. Isso pega a galera. A galera. E aí, quem mora lá, se vê numa situação de que eles estão ganhando menos do que uma pessoa que é imigrante... Dá aquela sensação. Dá aquela sensação de... Peraí, né? Eu nasci aqui, sou daqui, vem um cara de fora. Então, já ouvi alguns comentários nesse sentido. E, principalmente, eles estão incomodados com a questão de... Cara, tá cada vez mais difícil procurar uma casa, tá caro. Então, tanto é que nas últimas eleições que eles tiveram, o partido que ganhou é um partido... Vamos colocar um partido meio Trump-bolsonarista... Esse cara, ele é um cara que ele defende que a Holanda deveria sair da União Europeia. Que é um absurdo. Que eles não vivem se eles saírem da União Europeia. Eles não o país vivem. É desse tamanho. Então, assim... assim, a gente tem um exemplo real de UK que saiu e só deu ruim, né, cara? Não tem nem... Tá aí estampado na cara. Tá aí. E olha que o UK tem grana pra viver sozinho, mas não se vive sozinho numa sociedade, né? Exatamente. Então, assim, para um cara desse ganhar no poder é porque tem pessoas que estão incomodadas. Então, tem esses dois pensamentos. Tem os dois pensamentos. Essa visão eu não tinha aí, super interessante. Falando um pouquinho da parte do seu trabalho em si, né? Eu sei que você falou que você trocou de área, que você é mais da área supply chain, mas você mudou. E eu acho que tá na área de QA agora um pouco, né? E conta um pouquinho como é que é, assim, se você puder, conta o que você pode contar da empresa que você trabalha, como é que é o trabalho em si. Vamos lá. Foi bem interessante, na verdade, porque quando eu mudei... minha vida inteira eu trabalhei com supply chain, logística, e eu sempre gostei muito, mas ao mesmo tempo é uma área estressante, porque logística não para, né? É aquela coisa de 24/7, principalmente trabalhando com importação, exportação, container, navio não vai parar, logística não vai parar. Não tem Natal que pare. Sempre vai dar problema. Não tem guerra que pare. Não tem guerra que pare. Então, assim, querendo ou não, era uma área que me demandava muito. E como eu tava muito nessa pegada, quero mais qualidade de vida e tudo mais, eu queria um trabalho que fosse na minha área, mas que não fosse tão estressante. E eu consegui achar meio que o melhor dos dois mundos, assim. E, assim, vamos chamar de sorte, divindade. Não, aqui no podcast a gente não fala sorte. Você tava no lugar certo, na hora certa, com os skills certos e apareceu. Amém. Não, sorte não tem aqui não. O negócio de sorte não funciona muito comigo. Mas, cara, funciona muito bem, porque o emprego que eu faço hoje, ele me demandava ter uma experiência logística, check. E fazer uma ponte com a equipe de TI, basicamente. Você entende do business, porque você já era da área de supply chain, e tá na área de TI ali, que provavelmente deve ter um software envolvido na história. Exatamente. E aí você consegue bater o martelo no que funciona, no que não funciona ali. É isso, basicamente. Basicamente, eu descrevo para a equipe de TI, principalmente desenvolvedores e QAs,
o que é que a gente precisa desenvolver dentro de um aplicativo que o business tem interesse de ver. Então, eu trabalho numa empresa que ela trabalha com warehouses que provém solução de logística subsistêmica. fria. Ah, tá. Então, assim, basicamente a gente trabalha com comida. Sim. Então, armazenamento de comida, chocolate, Coisas que não pode ficar o tempo para derreter. Não pode. Só pra você ter uma noção, os warehouses deles ficam a menos 23. Eu já visitei, não recomendo. Não recomendo. Não recomendo. Só para visitar talvez sim, né? Mas não trabalhe. Não trabalhe. Não trabalhe. Mas assim, é bem interessante, porque ao mesmo tempo que eu tô perto da operação, eu tô entendendo as dores deles, o que eles querem ver, o que eles gostariam. E aí a gente tá falando de inbound, outbound, inventory, a partir do momento que o seu produto tá dentro do nosso... De usabilidade para tentar tornar o software mais usável, né? Para o consumidor final ali, para o usuário final. Então eu pego tudo isso, todas as necessidades, coloco num linguajar mais fácil para um desenvolvedor poder entender e falo, galera, isso aqui é o que a gente precisa. Me ajude com tudo técnico. O que a gente precisa? E tudo em inglês, pelo jeito, né? Tudo em inglês. Porque lá tem até tava até te perguntando nos bastidores, né? A gente tem o Dutch, que é uma palavra em inglês. Aí tem o holandês, que é em português, e o nederlandês, que é o inglês? Não, o Dutch é holandês. É confuso, né? Porque assim, eu escuto muito falar assim, você tem que falar Dutch. Assim, Dutch é a língua de lá, né? Sim. Mas qual que é a diferença do holandês pro Dutch e pro nederlandês? É tudo a mesma coisa, só com nomes diferentes. Só com a língua diferente. O Nederlands... na verdade, é o holandês, só que falado na língua deles. Tá. Então, assim, se eu for falar... Falado em Dutch. Exatamente. Então... E o Dutch é uma palavra em inglês. O Dutch é em inglês, exatamente. Tá. Mas é a mesma coisa, só que em línguas diferentes. Em línguas diferentes. E você já tá falando Dutch? Ou tá tentando arriscar alguma coisa, assim? Ou você vê que realmente não faz falta nenhuma, que não precisa nada? Ou dependendo do lugar que você chega, se você dá um bom dia em Dutch, sei lá, o humor da pessoa... A pessoa te oferece um café com um pouquinho mais de água. Na verdade, eu achei bem curioso, porque todo mundo lá, eles vão falar em holandês com você. Eles sempre vão tentar, por mais que seja um país bem internacional, eles sempre vão tentar falar em holandês. Aí quando a sua expressão é... E exatamente, quando a sua expressão muda, eles já têm um trick automático, assim... Ou até eles perguntam assim, inglês? Ele fala inglês, ok. Aí eles já mudam também. Ou se você só começar a falar inglês com eles, eles só falam. Então você não precisa, será que a gente pode falar inglês? Porque tem alguns lugares que se você não perguntar, é rude. Paris, por exemplo. Sim. Mas se você chegar com um bonjour, já muda. Muda o humor deles. Foi isso que eu te perguntei. Se você chega com um bom dia em Dutch, não faz diferença pra eles. Pra eles não faz diferença. O que é legal, né? Você vê que realmente o inglês tá bem... Tá enraizado. Não faz neles, diferença pra eles, assim... Nenhuma. E eles assim, não fazem questão também. E eles não têm paciência. Se você tá aprendendo o holandês e você tenta treinar com eles, eles não têm paciência. Já começa a falar inglês com você. Você fala, como é que eu vou aprender, galera? Mas você chegou a aprender alguma coisa lá? Eu tô estudando. Pra mim é importante aprender a língua. Por mais que, assim, eu não preciso. É interessante, né? Eu não preciso, mas... Também saber o beabá. Assim. Eu quero morar lá. E querendo ou não, tem situações que você fica excluída por conta da língua. Porque eu trabalho numa empresa holandesa. Ela é extremamente internacional. Eu não preciso do holandês pra nada. Mas na hora do café ali, do corredor, alguém solta uma piada, a piadinha. Sempre que eles querem falar alguma coisa que eles não querem que eu entenda, eles vão falar em holandês. Então, assim, você entendo. Fica fora da patotinha, né? Fica. Eu sei como é que é. Até aqui mesmo, né? Aqui na Irlanda, que a gente fala mais né? Que aqui é o inglês. De vez em quando, me corrigem, gente, se tiver errado aí. De vez em quando solta alguma coisa em inglês, uma piada. Por exemplo, nem é piada às vezes. Agora, por exemplo, lá no Brasil, se eu for falar da nave da Xuxa, um negócio antigo, você vai saber e o brasileiro vai saber. Mas se alguém contar como é que era uma apresentadora da década de 90 aqui na Irlanda, a gente não vai saber. A gente vai ficar de fora da rodinha, entendeu? Então, assim, até essas gírias, né?
essas coisas, referências de antigamente, a gente se perde também. Bom demais. Uma outra coisa pra perguntar, assim, eu sei que você tá começando a ingressar mais nessa parte do Instagram, assim, né? E sei também dessa parte fitness, né? Como é que funciona essa parte mais fitness lá da Holanda? Eles são muito propícios, né? Eu sei que a Amsterdã, por exemplo, que é a que eu mais visitei, né? Algumas vezes tem muitas bicicletas, né? Eles não idolatram o carro como o brasileiro idolatra. Como é que é essa percepção sua, assim, do mundo fitness, do mundo de exercícios e também da sua vida lá, né? Que eu acho que deve ter dado um boom em você mesmo, né? Que você queria sair da vida caótica de São Paulo e chegou lá em outra cultura, assim, né? Vamos lá. A galera de lá, eles são bem fitness, assim. Eles são, como você falou, eles não endeusam o carro. O carro é pra levar, pra ir voltar e acabou. O carro é pra ir e voltar e acabou. Eles fazem tudo de bike, não só em Amsterdã, assim, em todas as cidades. Eles têm uma estrutura gigantesca para bike. E lá, a bike é considerada, assim, a bike no céu, Deus na terra, entendeu? Porque eles consideram como uma prioridade absurda. Tanto é que, se você é um pedestre, você está andando na calçada, e a bike passa na calçada e a bike está errada e a bike te atropela, mesmo assim a culpa é sua. Você é pedestre. Você tinha que ter prestado atenção. Você tinha que ter visto que tinha bike. O problema é seu. Então, assim, a bike tem prioridade. Ela tem prioridade sobre o carro, ela tem prioridade sobre o pedestre. E você tem que sempre ficar de olho se não tem uma bike ali. Passando. Hoje em dia eu vou pra Amsterdã, eu fui lá esse ano 2 vezes. Que legal. E eu me acostumei já com as bikes, assim, super... Porque eu consigo fazer uma leitura da rua e olhar onde é faixa, onde não é. Mas eu moro na Irlanda, eu moro na Europa há 7 anos, né? Quando eu fui quando eu fui a primeira vez, cara, eu fui quase atropelado milhões de vezes. Entendeu? E, cara, você vê aquele sininho, né? Que é a buzina da bicicleta, tocando de vários lados. Aí você, peraí, gente. Fica meio perdido. Aí você fica no meio, passa uma bicicleta na frente, outra atrás, e você fica super perdido. Você sabe que no começo eu ficava super atenta, assim, meu Deus, as bikes, eu preciso olhar, e aí eu olhava pra tudo que é lado. Mas, assim, você percebe que eles são tão... eles têm tanta habilidade na bike, é tão natural pra eles, que você não precisa se preocupar. Eles vão desviar de você. Tipo, eles vão achar já estão te vendo de longe, eles né? estão te vendo de longe. Pra você ter uma noção, eles andam de bike desde os 3 anos de idade. Você vai, assim, no parquinho, você já vê a criança andando sem as rodinhas, entendeu? Tá ali a criança. Eu fui aprender a andar de bike com 12 anos de idade. Fora de São Paulo, e quando eu tava de férias com a família, entendeu? Porque São Paulo deve ser mais difícil, né? Não, São Paulo é horroroso. Não tem estrutura pra isso, né? E é até perigoso pra quem anda de bike lá. Essas bikes de 10 mil reais, 15 mil reais, né? Pedir pra perder, né? Não funciona. Não funciona. Então, assim, no geral, a galera é muito dessa vibe fitness. Não só pela bike, mas eles fazem tudo fora. Assim, é corrida, é a bicicleta, é winter sport, que eles amam. Eles são muito ativos. Então, você vê que quando tá sol, tá todo mundo na rua. Aí, assim, quem é mais esportista vai fazer essas coisas, mas até gente de idade, eles estão fazendo coisas, estão pintando casa, eles estão arrancando as flores do chão. E por que não a Marina também ficar mais fitness, né? Entrou nesse mundo, né? Entrei nesse mundo. Na verdade, eu já era um pouco em São Paulo. O único problema é que eu tinha dificuldade de balancear, assim... De tempo, né? Tempo e etc. O desgaste é tanto que você acaba... não vou fazer um exercício, né? Exatamente. Então, assim, isso era uma das coisas que me incomodava muito de São Paulo, não ter o tempo pra mim e pra poder me dedicar a isso. Eu sempre gostei muito de corrida, sempre fui muito apaixonada por corrida. E isso foi uma coisa que eu iniciei em São Paulo, então eu já corro há mais ou menos uns 6 ou 7 anos, digamos assim. E mesmo em São Paulo, eu acabei fazendo 2 meia maratonas. Então, eu consegui ter ali algum avanço. Um gostinho, assim, né? Mas sabe aquela coisa que você se dedica, mas não consegue ver tanto o resultado? Porque você tá lá, mas você não tá conseguindo colocar tanto de você
né? E eu consegui fazer isso na minha mudança, porque, querendo ou não, a galera entende muito mais essa questão de o trabalho é um meio para um fim. É. Isso que você falou agora é super real, assim, né? Tem um ditado assim, né? Lá no Brasil, a gente vive pra trabalhar, né? E aqui a gente meio que trabalha pra poder viver bem, Pra poder né? viver. E eu senti essa diferença. Foi assim, brutal. Brutal. Eu posso dizer com todas as palavras que nesses 2 últimos anos foram os 2 anos que eu mais consegui focar em mim mesma e me desenvolver como pessoa e encontrar outros caminhos pra mim mesma, sabe? Porque quando você para, você começa a questionar tanta coisa. Com certeza. Mas você tem divulgado, não tem? Tenho Divulgado divulgado. bastante. Eu comecei no Instagram, então assim. Posso deixar seu arroba também? Por favor. Eu vou deixar aqui na descrição pra galera já seguir aí. E você, além de dar dica de fitness lá, você dá outras dicas também, que você deve ter recebido uma enxurrada de perguntas do tipo, por que você mudou pra aí? Como é que faz pra mudar pra aí? Eu percebi, quando eu comecei a postar mais, foi quando eu fiz a minha primeira inscrição pra maratona, que eu já tinha feito as meias, e aí eu tomei a coragem, eu me inscrevi pra minha primeira maratona mesmo. que vai ser em Amsterdã, no ano que vem, em outubro. Sim. E aí eu comecei a fazer meio que um journal, dividindo os meus treinamentos e falando um pouco da minha rotina. Da sua preparação, né, de rotina Da ali. minha preparação, de rotina. E aí foi muito interessante, porque eu comecei com essa questão fitness, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que eu comecei a dividir mais sobre a minha rotina, não vieram só questões de fitness. Vieram todas as perguntas de pessoas de uma forma geral, né? Que legal, mas aonde é esse lugar? Onde fica Breda? Onde fica Breda? Aí, por exemplo, eu tava mostrando que todas as sextas-feiras eu vou lá num market, que é só de farmers, com comidas... mais próximas da colheita, assim, né? São bem naturais. Que são bem naturais. E porque foi uma frustração pra mim quando eu ia nos mercados, porque a gente vindo do Brasil, a gente tem uma variedade de frutas absurdas. E eu ia no mercado, eu ficava tão frustrada com... Uma coisa mais industrializada, vamos dizer assim, ou congelado, ou alguma coisa assim. Exato. E aí demorou, cara, 1 ano e meio pra descobrir esse market. Uma coisa mais farmer, né? É aquela coisa que o imigrante ele vai galgando, ele vai descobrindo as coisas aos poucos. E aí, quando eu descobri, e aí eu coloquei lá no meu Instagram, aí vem aquelas perguntas que são, nossa, mas o que tem de fruta diferente? Nossa, mas o que... Aí você vê, assim, você começa a criar conteúdo que você, cara, isso aí realmente dá um conteúdo legal. E aí você começa a se reinventar. E assim, e não só isso, o que eu achei muito interessante também é que a partir do momento que eu comecei a dividir mais, eu também percebi muitas pessoas que são queridas minhas, assim, amigos e famílias e família, etc., ficando mais próximos, porque eles compartilham, né, do seu dia a dia. Eles compartilhavam mais, eles falavam, pô, Má, que legal, eu não sabia que isso estava acontecendo, muito bacana, me conta mais. E aí até a minha prima me mandou uma mensagem falando, pô, faz muito tempo que a gente não se fala, vamos fazer uma ligação. Então, foi muito gostoso, assim, eu tô curtindo muito fazer isso. Eu vou começar a acompanhar lá as coisas de Breda. Eu não conheço o Breda, tem que visitar. Tem que visitar, quando você tiver eu não conheço nem... tem que me mandar uma mensagem, cara. Eu tive lá 2 vezes esse ano, né? Eu não parei, nunca parei nem em Rotterdam, eu só passei de trem, eu nem parei. Mas tá aí, ano que vem aí, provavelmente eu vou aparecer em Amsterdã. Por favor. Eu vou dar um ping lá, que é pertinho, né? Que 1h30? Dá 1 hora. Uma hora de trem você chega, assim, é bem tranquilinho. De Amsterdã pra Rotterdam. E Rotterdam tem aeroporto? Eu tô falando besteira. Tem aeroporto. Mas não... ele é um aeroporto mais pra business, então ele é menos fechado. pra passageiro do que pra... Mas tem aeroporto, né? Mas provavelmente vai ser... Mas eu já voei por Rotterdam, tá? Quando tava Mas aí você voa de business, né? É outro nível. Não. Foi holidays. Eu fui pra Escócia. De Rotterdam. Então, assim, então tem alguma coisa ali. Tem alguns... Às vezes vale uma pesquisa. Eu sempre pesquiso por Rotterdam ou Amsterdã. Ou, inclusive, Brussels. Porque Breda tá muito próximo de Brussels, na Bélgica. De Bélgica. Cara, eu tô a 30 minutos de trem da Antuérpia. Você aí, tem noção disso? Olha aí. Olha aí, gente. Você mora numa região super legal ali mesmo ali.
E é estranho pensar, né? Por que você pensou em migrar direto pra Holanda, né? E não foi pra um outro lugar, né? Mas é legal, é legal. É legal, é bem diferente. Quando eu te conheci, eu falei, cara, que legal, velho, do nada. Porque assim, sou cheio de amigos aqui, graças a Deus. Eu amo meus amigos brasileiros aqui em especial. Mas quando eu cheguei também era eu e mala. E fé em Deus pra fazer dar certo, assim. E tenho certeza que seu irmão também, o Daniel, também deve ter chegado desse jeito, entendeu? Porque assim, você não conhece ninguém. E é o que você fez, né? Só que a chance de você conhecer brasileiros lá é menor. E fica aí a pergunta: tem brasileiros lá em Breda? Você deixou algum brasileiro lá? Ou seja, todos os brasileiros que tinham em Breda estão aqui em Cork hoje? Olha, eu tava até comentando com meu irmão, porque ontem a gente tava ali no centrinho de Cork E você escutando português eu na... escutando português em tudo que é canto. Isso não acontece em Breda. Isso não acontece, Mas eu não você escuto. conhece algum brasileiro? Eu conheci. Mas tem contatos, assim, assim, vê sempre ou só sabe que a pessoa mora lá em Breda também? Não, eu tenho uma amiga bem próxima que mora em Breda e Que começou a se tornar amiga em Breda. Foi em Breda mesmo, Tá. exato. Foi até engraçado como a gente se conheceu. Foi uma roda de samba. Olha só, super brasileiro isso, né? É lógico que ia dar brasileiro na roda de samba, tinha que dar brasileiro. Porque em maio, todo ano, que maio deveria ser um pouco mais verão. Quando começa o verão. Né? Quando começa A galera o já tá verão. desesperada já pra fazer um samba. Eu adoro. E aí você conheceu essa amiga sua nessa roda? Nessa roda. Porque assim, eles têm um jazz festival, e aí eles têm diferentes tendas, e uma dessas tendas Era de samba. era de samba. E aí eu tava lá, e obviamente tinham muitos latinos e tudo mais. E cara, a Gabi, minha amiga, ela vai assistir depois. Já deixa um beijo pra ela. Um beijo, Gabi. Mas quando eu olhei pra ela tava sambando, eu falei, ela é brasileira. Não tem como não ser. A gente reconhece, não tem como não saber, a gente reconhece. Eu falei, ela é brasileira. E aí eu falei, você é brasileira, né? E aí a gente começou a conversar e assim vai, né? troca número e, me conta essa história que você tá fazendo aqui, nananã. E aí começa a trocar figurinha, pronto. E aí nunca mais paramos e eu vou passar um ano novo com ela. Aí. Então, assim... Show de bola. E assim, encontrar brasileiro não tem igual, né? Porque a gente se conecta de uma forma íntegra, assim, né? Única. A gente tem uma conexão. E uma abertura muito grande. Eu acho que essa é a diferença. A gente entende as dores, né? As nossas dores do Brasil, né? O que você olha assim, só de você olhar, você já sabe, né? Tipo, lá antigamente não era assim, né? Quem diria, não era eu aqui, né? A gente não precisa explicar muito. Não entendeu? E assim, mesmo conversando com alguém de lá, a pessoa não tem esse feeling pra entender não tem mesmo, assim. Igual eu contando, né, que eu vou agora a trabalho, né, pros Estados Unidos e tava extremamente feliz, né? Aí você sai do Brasil pra fazer uma viagem a trabalho daqui da Europa pros Estados Unidos. Uma viagem normal. Não, velho, você não tá entendendo. Não é normal. Você não tá entendendo. É bem assim mesmo. É super legal. Você vai curtir muito. Mais uma pergunta aqui. Conta pra mim como é que é balada? Pelo jeito você já foi bastante balada com a Gabi. Gabi, depois você comenta aí, Gabi. Vamos falar com a Gabi. Gabi, você comenta aqui nos comentários aqui, dá um fora aqui da Marina aqui nos comentários de alguma balada que vocês foram. Mas fala aí, tem balada lá? Como é que é? Como é que é os namoros de Breda? Como é que é a cultura de lá? O que você pode falar sem se expor muito? Conta alguma coisinha assim. Deixa que a Gabi vai te expor nos comentários. A Gabi vai me expor nos comentários. Ixi, meu Deus. Vamos lá. Pessoalmente, eu não sou muito de balada. Tem balada lá. Mas Mas as baladas que tem são... Eu vejo lá em Amsterdã meio eletrônica demais. A galera usa maconha demais, porque lá é liberado, né? Tem um pouco de tudo. Eu sinto que, assim, tem a pessoa que cresceu usando a maconha diariamente, você escuta isso, e tem pessoas que nunca nem provaram. Então não é uma coisa, assim, todo mundo. Popularizada, não é assim, tão né? popularizado. Eu acho que é mais popularizado com o internacional do que pessoas de lá. Porque eu sinto que quanto mais você tem aquilo disposto, você menos tem vontade. Faz assim. muito sentido isso que você falou, faz muito sentido.
Você tá disponível, você, não tem interessante, o proibido é legal, né? Exatamente, exatamente. Então eu sinto que faz mais sucesso com os internacionais, E como o Breda não tem tanta gente internacional assim, talvez não tenha tanto, né? Exatamente, mas tem uma coisa que é bem particular lá. Não em Breda, mas assim, da Holanda como um todo. A galera bebe muito. 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 Eles têm uma resistência pra bebida que eu falo. Tá de parabéns, cara. Aqui na Irlanda também tem isso, né? A galera vem do Brasil achando que bebe muito e com teor alcoólico daqui maior também, a pessoa tenta acompanhar e capota. Não funciona. Não funciona. Eu tive que me adaptar, assim. Então as baladas lá normalmente giram em torno de beber bastante. Beber bastante. E assim. Barzinho, pub, muito parecido com a Irlanda ou são diferentes? Ou no verão os pubs estão mais na rua? Eles não são muito de pub. Então, os pubs que tem lá são 2 pubs fechados, assim. Fechados, e os 2 são irlandeses. Então o pub é uma cultura mais... É uma cultura mais irlandesa. E então, o que eles têm lá é mais barzinho que vira uma balada depois, assim. Entendi. De tipo uma meia-noite e tal. Então, Porque assim, é outra coisa diferente. Aqui, da meia-noite, já tá todo mundo indo embora. Não, a galera aguenta lá, viu? A galera aguenta e eles passam a noite, assim. Eles aguentam muito. Você não, né? Só a galera. Eu não. Você não tava lá, você não viu. A Gabi que viu te contou. A Gabi que viu me contou. Entendi. Assim, eu já fui, não vou negar. Já fui pra ver e ver como é que era a experiência, mas falei, ok, check, já vi como é que tá visto, vou embora. Tá. Mas eles têm um pouco de tudo, não é só eletrônico. Eu vejo que eles gostam muito de música latina também, pra dançar um pouco. Tudo bem que não tem tanto remeleixo. Igual o brasileiro tem, né? A malemolência. A malemolência do brasileiro. Não tá tendo, mas assim, eles se esforçam. Tá. Deixa eu mudar de assunto. Deixa a Gabi fazer o expose aqui nos comentários. Fala um pouquinho do Panda. Quem é Panda? Conta pra gente um pouquinho do Panda e quão difícil foi, né? Eu acho que é uma dor até pra muita gente que vem pra Irlanda, né? Como é que foi levar o Panda pra lá? O Panda é super especial, assim. Ele é meu melhor amigo e meu suporte emocional. Qual raça que é? Ele é um Lhasa. Eu tenho que falar que ele é um Shih Tzu aqui, porque ninguém conhece Lhasa Apso aqui, mas eles conhecem Shih Tzu. Eu acho muito engraçado. Se eu falo Lhasa Apso, eles falam... Quê? É porque é uma raça muito parecida também, né? Eles são bem parecidos, então assim, eu já falo, ele é um Shih Tzu, porque aí a galera já sabe, já entende o que é. Mas assim, quando eu decidi mudar, todo esse movimento ele aconteceu no período de 1 ano, então foi um planejamento no Brasil por 1 ano. Dentro desse 1 ano, incluiu toda a minha estratégia de para onde eu quero ir, quais são os empregos possíveis que eu posso atingir lá, e como que eu posso fazer para o Panda ir comigo. Se o Panda não for, eu não vou. Se o Panda não for, eu não vou. Eu não vou. Era sempre essa assim. regra. Era essa a regra. Tanto é que eu só passei a me aplicar para vagas a partir do momento que eu tinha toda a documentação do Panda. Tem um negócio de um chip, né, que coloca no animal, né, para fazer a leitura. Cara, demorou 4 meses pra documentação dela ficar ficar pronta. Eu, como europeia, poderia ir no dia seguinte, mas ele não. Então, assim, tem um exame laboratorial que é muito específico e que só tem um laboratório no Brasil que faz. E fica em São Paulo, né? Pelo menos isso. É na USP. Pelo menos isso. E é recente, cara. Faz uns 5 ou 6 anos que a USP colocou isso. Antes, a galera tinha que mandar o sangue pra fora do Brasil pra fazer o exame. E pra voltar com pro resultado. Brasil com o resultado pra poder fazer. E assim, todo esse exame é pra provar pra União Europeia que o seu cachorro, ele é vacinado contra a raiva, porque eles ainda veem o Brasil como um país raivoso. Como um tipo país isso. que teve uma infestação de raiva no passado, mas não tem isso, que né? hoje não é mais uma realidade. Então deveria ser atualizado de alguma forma, mas eles querem garantir que o seu animal não vai trazer nenhum perigo, né? A companhia aérea que você escolheu provavelmente já foi uma companhia aérea que já tinha acessibilidade para isso? Ele foi normalmente no porão ou já foi com você? Isso também foi uma dificuldade, porque tem um certo carinho com o animal, né?
Exato, eu não queria que ele fosse no porão, e mesmo mesmo eu não querendo, ele não poderia, porque a companhia aérea tem algumas restrições, por exemplo, Tamanho, por exemplo. tamanho e o tipo de cachorro. Então, se for um cachorro com focinho curto, que é o caso dele, eles entendem que é um cachorro que não respira bem. Então, é um cachorro que ele não poderia ir no porão, porque o porão ele tem menos oxigênio. oxigênio. Então, o seu cachorro está em perigo e eles não se responsabilizam. Então, assim, seu cachorro não pode ir no porão, mas para o seu cachorro ir na cabine, ele precisa ter um range de peso. E essa foi a minha dificuldade. Você tinha que fazer seu cachorro emagrecer. Ele teve que perder 2 quilos em 6 meses. Isso para um cachorro pequeno, gente. Fez ele passar fome, tadinho. Ele passou fome. Eu fui reduzindo aos poucos, não foi gradual, e por isso demorou 6 meses, mas o cachorro não entende. Ele recebia um X de porção, aí ele começou a receber menos, ele me pedia comida, meu coração me... Dói. Posso imaginar. Ele dava patinha assim, do tipo... Mas no fim, deu tudo certo. Deu tudo Panda certo. está na área. Panda está na área. E- Foi muito engraçado ver ele vendo neve pela primeira vez, assim. Lá em Breda costuma nevar todo ano? É aquela neve igual a Irlanda. É uma neve... Aquela nevinha que cai e Exatamente. passa meia hora. Passa em meia hora, assim. Que é completamente diferente da Alemanha. Se você já for pra Alemanha, você já vê a neve mesmo. de Metade da verdade. canela cheia de neve. Exato. É bem assim. Que é bem bonito. Não, muito bacana. Tem mais alguma coisa que você queira compartilhar assim? Já estamos finalizando, assim. Tem alguma coisa que você pensa assim, eu não falei sobre isso. Lembrando que eu vou deixar o seu Instagram aqui na descrição pra galera te seguir, entender. Legal. Não, acho que eu não tenho nada pra compartilhar. Eu acho que, assim, tem muitas pessoas que têm curiosidade de morar fora, e se é esse o seu desejo, eu acho que você tem que ir atrás. Acho que é super possível, desde que você coloque toda energia, esforço, e que você faça com consciência, né? Pesquise pra onde você Se vai. planeja, né? Se planeje, entende da cultura, saiba o que esperar, porque eu vejo muitas pessoas que mudam e eles se sentem frustrados com, mas a cultura é muito diferente. O país é muito frio. Mas o país é muito frio. Então, assim... Mas sempre foi. Exato. Então, assim, mas vá com uma consciência, porque já é difícil fazer todo o movimento, é muita adaptação. Se você não for mentalmente preparado, você vai encontrar mais dificuldades. Então, acho que esse é o meu recado final. E você tá feliz lá? Eu tô feliz. Então, é isso que cara. importa. Eu tô muito feliz. Se reencontrou, tá no mundo fitness, o Panda tá lá, tá trabalhando. Tem a Gabi pra fazer as baladas. É isso. E você, né, seu irmão tá aqui na Irlanda, você pode vir aqui visitar, super pertinho. É incrível. Assim, e é isso. Gente, mudou. Muito bacana. Muito, muito, muito bacana. Eu adoro essa coisa de imigrar. Eu vejo com muito bons olhos, assim, de admiração e respeito para as pessoas que têm a coragem de atravessar o oceano, né, e sair do Brasil. Então, assim, eu fico extremamente feliz de ver alguém com uma história legal. Não daqui da Irlanda, né, de outro país, mas fica aí o aprendizado que, como ela mesma falou aqui no final, se você quer, planeje e faça acontecer, porque sim, é possível, mesmo sem uma cidadania europeia, não é que facilita, mas tem os vistos de trabalho, né? Lógico que para isso você tem que ter currículo, né? Você tem que ter estudo, né? Tem que ter uma coisa intelectual, né? Que vai agregar na empresa que você está aplicando, mas é super possível. É isso por hoje. Eu vou deixar o Instagram dela aqui no final. Se quiserem deixar algum comentário aqui, fazendo alguma pergunta, ou lá no Instagram dela, sigam ela lá, comentem lá, compartilhem os stories dela do dia a dia dela na cidade que chama Breda. Fica perto de Rotterdam, ali nos Países Baixos ou Holanda, depende de como você depende de como você vai querer falar. E é isso, gente. Valeu, tchau, tchau. Impulso Podcast, seu podcast aqui em Cork, mas hoje com uma história da Holanda. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.